Seja bem-vindo ao canal Isaldo Luiz. É um prazer ter você no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificação para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. O vídeo de hoje vem falando sobre as 7 cartas do Apocalipse e os níveis de interpretação. As cartas do Apocalipse, no caso as 7 igrejas, e os níveis de interpretação. Esse é o tema que nós vamos estudar no vídeo de hoje. Antes disso, eu quero recapitular com você Apocalipse capítulo 1, verso 10 a 13. Apocalipse capítulo 1, verso 10 a 13 fala sobre a visão de João. João escuta uma voz de trombeta dizendo a ele que ele escrevesse em livro e mandasse às 7 igrejas. Aí nós temos as 7 igrejas e os nomes delas. Então nós temos a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso está entre os versos capítulo 1 de Apocalipse, versos 10 a 13. E no meio dos candeeiros, que são as igrejas, você pode ver isso no verso 20, um semelhante ao Filho do Homem. Então, as 7 igrejas e os 7 candeeiros significa a mesma coisa. Capítulo 1, verso 20, que você vai ver a interpretação dos 7 candeeiros sendo as 7 igrejas. Agora, uma coisa interessante é que um semelhante ao Filho do Homem andando no meio dos 7 candeeiros. E no livro de Levítico 26, 12, como Mateus 28, 20, tem uma coisa interessante para a gente analisar. Em Levítico 26, 12, diz o seguinte: andarei no meio de vós. Foi a promessa de Deus. Deus, ele disse que andaria no meio do seu povo. E a gente vê aqui um semelhante ao Filho do Homem andando no meio dos 7 candeeiros, ou seja, no meio das 7 igrejas. E a gente tem também a promessa de Jesus em Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bem, então, as 7 igrejas, elas se encontram no começo delas, né? A introdução falando delas, das igrejas, das 7 igrejas por nome. A gente tem o capítulo 1 de Apocalipse, verso 11 e verso 12. E também os capítulos 2, verso 1, ao capítulo 3, verso 20. Aqui, dos capítulos 2 e 3, narra toda a história das 7 igrejas. Todos os detalhes das 7 igrejas. Ou seja, toda a descrição das 7 igrejas. Então, existem alguns níveis de interpretação. Os 3 níveis mais abordados pelos estudiosos do Apocalipse são eles. Primeiro nível, o nível local. Segundo nível, o nível pessoal. E o terceiro nível é o nível profético. Os 3 níveis de interpretação das 7 igrejas do Apocalipse. Então nós temos o primeiro nível, o nível local. O segundo nível, o nível pessoal. E o terceiro nível, que é o nível profético. Então nós vamos analisar esses 3 níveis de interpretação das 7 igrejas. O nível local. As 7 igrejas formam 7 igrejas históricas na Ásia Menor. Se você fizer uma pesquisa na Ásia Menor, você vai encontrar no mapa da Ásia Menor essas 7 igrejas. Então, um fato curioso é que existiam outras igrejas próximas às 7 igrejas do Apocalipse, que é mencionada aqui no Apocalipse. Como, por exemplo, o Apocalipse aqui no capítulo 1 e no verso 11, que fala o nome dessas igrejas, né? Que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, um fato curioso é que, além dessas 7 igrejas, existiam outras igrejas ao redor dessas igrejas, como, por exemplo, a igreja de Colossos e Herápolis, que era próxima a Laodiceia, a igreja de Mileto, que era próximo a Éfeso, a igreja de Troade, que era próxima de Pérgamo, e a Magnésia, que era perto de Éfeso. Então existiam igrejas ali próximo às 7 igrejas mencionadas aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Então,
O primeiro nível é o nível local, onde as 7 igrejas, né, foram igrejas históricas da Ásia Menor. O segundo nível é o nível pessoal, ou seja, embora João tenha escrito o Apocalipse às 7 igrejas, a mensagem ela fala a todas elas, de alcance geral, pois são dirigidas à totalidade, ou seja, 7 igrejas. Embora João ele escreveu para cada uma especificamente, porém a mensagem abrange as 7, porque a mensagem ela tem um alcance geral para todas as igrejas. Agora nós vamos para o terceiro nível, que é o nível profético. Aqui no nível profético compreende 7 períodos da igreja. Veja só, 7 períodos da igreja, 7 períodos na história da igreja. 7 períodos da igreja e 7 períodos na história da igreja. E interessante que aqui nós temos 2 coisas importantes. Nós temos o alcance universal dessas 7 mensagens, dessas 7 cartas, o alcance universal e atemporal. Em outras palavras, o alcance profético, o nível profético a todas as igrejas. Então, a mensagem dirigida às 7 igrejas, nós temos aqui pelo menos 3 níveis importantes: o nível local, o nível pessoal e o nível profético, ou seja, abrangendo todas as igrejas, o alcance universal e o alcance atemporal das mensagens às 7 igrejas. O que você achou desse vídeo? Você achou esse vídeo relevante, importante? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho de notificações para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo.